Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a minha experiência com a ausência das redes sociais e sobre como as redes sociais têm afetado na minha vida negativamente e sobre principalmente como a ausência delas tem afetado positivamente na minha convivência, na minha forma de agir, na minha forma de falar, na minha forma de trabalhar, estudar e etc. Experiência, basicamente, eu vou começar com a minha experiência, né? Uma conversa, assim, uma troca entre nós. A minha experiência com a ausência das redes sociais, ela aconteceu desde 2021, 22. Em períodos de 2021 pra cá, em breves períodos, eu tirei as redes sociais, principalmente o Instagram. Não tinha tanto TikTok, o TikTok não era tão famoso assim na época, mas eu fiquei muito tempo sem as redes. E eu fazia essas retiradas, esse detox, pra poder me libertar um pouco disso, né? Então, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito de leitura, gosto de hobbies, gosto das minhas habilidades, de esporte, de academia e tudo mais. Só que eu percebia em momentos da minha vida que eu estava abdicando dessas minhas habilidades para utilizar as redes sociais, ou seja, as redes sociais substituíam a minha vivência, a minha vida, substituíam minha vida, basicamente. Então, eu fazia isso com muita frequência, tirava, voltava, e eu percebia sempre um acontecimento quase que repetitivo. Ou seja, eu tirava as redes, voltava e era como se eu nunca tivesse ficado sem. Eu pensei, bom, eu preciso de um equilíbrio, eu preciso utilizar as redes sociais, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, todas essas que a gente conhece, Twitter, pra melhorar e não pra tirar e depois voltar como se eu tivesse tido uma ressaca absurda, né? E a verdade é o seguinte, eu já tinha ficado sem o X, né, que na época era Twitter. Eu tirei o Twitter no começo de 2023, ou seja, são 2 anos sem usar essa rede social. Eu era muito viciadinha, assim, usava, postava tweets, assim, tava no auge, assim, tava numa febre muito boa na minha época, tanto na minha adolescência, que eu entrei no Twitter aos 14 anos e continuei por muito tempo, mas tava no auge, e eu falei, não, eu vou sair e nunca mais voltei. Já foi uma rede social ok, já estava limpa dela. Instagram, eu sempre fui muito fotogênica, gosto de tirar foto, gosto de falar, gosto de conversar, postar vídeo e postar coisas do dia a dia, então foi um pouco mais difícil. Eu fiquei sem Instagram no período de julho de 2023 até março de 2024. Eu fiquei sem. Desinstalei o aplicativo e fiquei sem. Eu voltei até equilibrada. Falei, bom, eu posso ficar aqui na maciota, tudo bem, vai dar certo. Só que desandou tudo. Eu voltei e não saí mais. Atrelada ao Instagram, eu voltei com o TikTok. Eu usei, comecei a baixar, postar vídeo. E aí, fiquei nisso, não saí do TikTok mais. Voltei, né? Depois que eu baixei, eu tive um período que eu tirei, voltava. Saí do TikTok em 19 de fevereiro deste ano e fiquei até 19 de março. Era meu período de 30 dias. Só que nós já estamos em maio e eu nunca mais voltei. Mais uma ok. Com o Instagram, fiquei 15 dias, até o dia de hoje que eu estou gravando, porque essa semana eu precisei voltar. Só que aí é que entra a minha questão. Voltar com o Instagram. Eu voltei equilibrada ou eu voltei com uma crise de ansiedade absurda? Porque assim, além da minha experiência de ficar ansiosa utilizando as redes sociais, de não conseguir fazer as minhas atividades, de não conseguir realizar as coisas com devida presença, com devida ordem e presença naquilo que eu estou fazendo. Além de tudo isso, você não consegue sair, né? Porque assim, eu precisei voltar pro Instagram. E eu falei, não, eu vou voltar com equilíbrio. Só que, gente, causou uma crise de ansiedade absurda, sabe? Não dá, eu não consigo mais entrar, não consigo mais ficar. Por quê? Porque eu fiz um detox, sabe? Nem ter sido de 15 dias, eu fiz essa limpa, eu tive essa respirada. E qual foi a minha experiência na respirada? Qual foi a minha experiência em respirar sem as redes sociais? O que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, eu fiquei sem. E aconteceu um episódio muito específico que eu queria contar pra vocês, que é... Eu acordei de manhã, eu ia trabalhar. Acordei, tomei banho. Sem Instagram, somente com WhatsApp. Tomei banho, parará. Fui fazer minhas coisas. Tomei café. Tinha o que fazer, porque
além de tudo que você... Um adendo, né? Mas além de que você precisa ter coragem pra fazer isso, porque é um ato somente seu. É um ato corajoso, porque se você decide que vai desinstalar um aplicativo e volta, você pode simplesmente abaixar ele de novo e fingir que nada aconteceu. Então vai ficar nesse looping. Baixo, volto. Então o episódio aconteceu o seguinte. O episódio foi da seguinte maneira. Eu acordei, fiz minhas coisas, como eu tava dizendo. E aí eu percebi que eu tava falando com os meus cachorros, com os meus pets. Abraçando, dando bom dia. Bom dia fulano, bom dia ciclano. E abraça, dá carinho, recebe lambidas E era uma ação que eu não fazia há muito tempo. Há muito tempo. Por quê? Porque eu acordava, tomava banho, tomava café, mexendo no celular. Dá pra resumir bem o quão benéfico é ficar sem as redes sociais, ou pelo menos ter parcimônia? Gente, eu comecei a ter ato de presença nas minhas atividades. Isso parece ser bobeira, mas é quase que uma coisa assim, banal. Você conseguir focar numa atividade é uma coisa banal. Você tem que focar na sua atividade. Você tem que focar no que você está fazendo. Você tem que focar. Mas você não consegue por conta das redes sociais. E aí eu percebi que eu tinha ato de presença tomando café, almoçando, em coisas tão bobas. Em coisas que, sim, deveriam ser quase que normais e a gente não faz direito, né? A gente não estuda direito, não trabalha direito, porque a gente não tem ato de presença. Então, assim, esses foram os benefícios que eu tenho percebido, né? Além de inúmeros outros, mas o benefício de ato de presença, que é estar presente fazendo as atividades que eu devo fazer na hora, sem me distrair. Ou sem, por exemplo, estar lá trabalhando, fazendo coisa, aí plim, piscou o Instagram. Você vai mexer, vai voltar. Vai ter perdido 10 minutos, 1 hora, vai voltar, não vai lembrar do que estava fazendo antes e pronto, puf. A tarefa não foi concluída com sucesso. Então essa é a minha experiência. Minha experiência, além de estar sendo muito boa, é a experiência de que eu comecei também a observar as pessoas no mundo, né? Eu comecei a observar o mundo, no geral, assim. Observar o céu, observar a natureza, a contemplação da natureza. E eu comecei a observar que as pessoas, elas estão virando zumbi. E não é um zumbi assim, é um zumbi morto-vivo mesmo. No sentido assim, eu estou morta para as minhas ações, eu estou morto para as minhas ações do dia a dia, eu estou morto para aquilo que eu estou fazendo, mas eu não tenho foco. É tipo assim, eu estou... Bom, gente, a minha intenção mesmo é que vocês façam um detox das redes sociais, assim como eu venho fazendo. Então, contada a minha experiência, eu quero dizer pra vocês que eu estudei bastante sobre a ausência das redes sociais e como ela afeta o nosso cérebro ultimamente. Não só as redes sociais, mas a internet como um todo. A internet, desde quando ela começa até hoje, desde o Google até o Instagram, até o Twitter e etc. Então, assim, eu li um livro que fez com que eu chegasse até aqui com a intenção de evangelizá-los, de trazer a boa nova, mas eu li um livro chamado The Shallows, um livro do Nicholas Carr, um norte-americano. E esse é um livro muito interessante porque ele vai contar sobre como o homem começou no mundo a partir das novas tecnologias. Mas as novas tecnologias aqui nesse caso não são tecnologias de algo puramente tecnológico como celular, nada disso, computador, mas ele traz o tecnológico como moderno, algo que estava novo, algo novo aquém da situação que você está. Então a primeira tecnologia as duas tecnologias que ele vai colocar como as três, na verdade, a prensa de Gutenberg, que trouxeram os livros, né, o livro como a gente conhece hoje, e o livro como a gente conhece hoje aqui, prensado e tudo mais. Ele traz o livro, o relógio, e acho que é isso, assim, que eu me lembro. Como é que o homem passou a agir a partir do momento que você tem o relógio? Ele começou a marcar o tempo. Então, assim, antes você marcava o tempo pelo sol, pelo anoitecer e pela noite. Esse era o tempo, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia você sabe a hora de acordar, a hora de tomar banho, a hora de tudo. Você passou a ser moldado, você passou a agir a partir disso aqui.
Ah, ele traz uma outra tecnologia que eu esqueci, os mapas. Os mapas são uma nova tecnologia, ou seja, o homem não consegue mais andar no tempo, se movimentar no tempo e espaço sem um mapa. Porque antes o homem conseguia e hoje não consegue mais. Eu não consigo, gente, andar na cidade sem o Google Maps. Desculpa, mas não consigo. A gente perdeu a percepção, né, de ter pontos de referência. Porque você não consegue mais sem mapa. Não consegue mais. Não tem mais a capacidade de pedir informações, porque tá tudo no celular. Então, ele traz essa abordagem, ele explica por que o homem passou a ser, como que o homem passou a ser moldado com as novas tecnologias, ele passa a ser medido, ele passa a pensar de acordo com. Estão conseguindo chegar onde eu tô chegando? Estão conseguindo vir? Pois é, hoje em dia a gente pensa de acordo com o celular. A gente pensa de acordo com esse aparelho que tá na nossa mão o tempo todo. A gente usa para acordar, para ir até um lugar, se locomover, pedir comida, tudo. Além de que o ponto principal, que é focado, que o autor foca, é na retenção de informações. A gente não tem mais a capacidade de reter informações. E eu percebi muito isso quando eu tirei as redes sociais por um tempo. Eu percebi que eu consigo reter informações, que minha capacidade de memorização é muito maior do que antes. E eu tive uma conversa, após ler esse livro, eu tive conversas com várias pessoas. E uma dessas pessoas foi uma amiga minha, e a gente comentou assim: cara, eu lembro de livros que eu li há 10 anos atrás, e eu não consigo lembrar de livros que eu terminei de ler semana passada. Por quê? Isso é um questionamento. Por que eu consigo lembrar de livros que eu li há 10 anos e não consigo lembrar de livros que eu li ontem? Porque a nossa capacidade de informação, o nosso cérebro está moldado para agir de acordo com o que as redes sociais, a internet nos faz agir. Então, informações a cada pipipi, né, pump, né, como fala assim, mexida no Reels, a cada deslizada nas informações, Reels, etc., a sua habilidade de adquirir uma informação, ela é mínima. Você não consegue. Por quê? Porque você está moldado a isso o tempo todo. A sua cabeça ficou moldada a agir dessa maneira, e ela está moldada a agir assim, tanto aqui, nas redes sociais, tanto no mundo real. Então você não consegue ler e reter a informação porque você não consegue fazer isso. E faz isso o tempo todo, na verdade. O autor conta que o seu cérebro está tão moldado, tão maleável, a bombas de dopaminas e as sinapses, a bombas dopaminéticas, ou seja, tá soltando sempre, liberando sempre, que você, quando vai realizar uma atividade que requer mais atenção, mais foco, você simplesmente não consegue. Então eu lembro de livros que eu li há 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás, em 2015, eu tinha um celular desse tamanho, eu não tinha esse tanto de rede social e não me atrapalhava. Eu conseguia ler um livro num período de uma tarde, eu conseguia terminar um livro. E hoje, pra fazer isso, eu preciso primeiro estar de folga, mas eu preciso também trancar meu celular numa gaveta e fechar, jogar a chave jogar a chave em outro cômodo. Porque eu não consigo, a gente não consegue. E isso é um ato, gente, quase que aprisionador. As pessoas não conseguem agir de uma forma natural. Na verdade, é antinatural você agir de uma forma saudável pra si mesmo. Ou seja, ficar sem rede social hoje em dia é antinatural. Quando uma pessoa pergunta pra você qual que é o seu Instagram e você fala, não tenho, a pessoa olha pra você e fala, você é louca? Ou então ela vai olhar e fala assim, nossa, você é diferentona, hein? Parabéns pra você. Então, ele vai dizer sobre isso da ausência de memória, né? A gente não consegue mais memorizar as memórias de long term e as memórias de working memory, long term memory, que é memórias de trabalho e memórias a longo prazo. A gente não consegue mais reter as curtas e as memórias longas. A gente não consegue. Né, assim, memórias longas, ou seja, memória lá da sua infância que está retida em você, que você vai se lembrar daqui 20 anos, 30 anos, e as memórias, tipo assim, ontem eu almocei feijão com carne e arroz. Memórias curtas, né? Memórias de trabalho. Essa diferenciação de memórias de trabalho e as memórias de longo prazo, esse espaço aqui meu que eu estou mostrando, se chama conhecimento. É a habilidade de adquirir conhecimento.
Existe um conhecimento aqui, né? Existe um espaço que você precisa preencher. Hoje em dia, esse espaço está vazio. A sua memória de lembrar o que eu comi ontem, lembrar que eu machuquei o joelho quando eu tinha 10 anos de idade, esse intervalo aqui, ele está oco. Por quê? Porque você não adquire conhecimento mais. Ninguém adquire conhecimento mais. Eu conversei com uma amiga também sobre isso, que é assim, a seguinte coisa. Você senta para estudar sobre academia. Vou estudar sobre academia, tudo sobre academia. Você senta para estudar ou você vê um Reels sobre isso? E aí quando te perguntam qual foi o Reels que você assistiu há 1 segundo atrás do que você está assistindo agora, você não lembra. Ou seja, nem a sua memória curta funciona mais. O que é um absurdo. Memória, lembrar o que eu comi ontem, gente. Eu não lembro o que eu comi no almoço ontem. Ah, lembrei. Foi baião de 3. Mas pergunta pra maioria das pessoas, ninguém lembra mais. Então, as redes sociais afetam nossa memória. Elas afetam nossa capacidade de pertencer ao mundo, nossa falta de identificação. Porque, além de tudo, a gente tá perdendo, de fato, a capacidade de pensar, né? E acaba que a gente tá perdendo a nossa habilidade de não existir, porque eu vou continuar existindo, mesmo que eu seja uma viciada, mesmo que eu seja uma viciada em celular, em computador, mesmo que eu fique o tempo todo fechada no meu quarto, só assim, nesse mundo tecnológico. Eu não vou deixar de existir por isso, mas eu acho que o existir aqui é pertencer ao mundo. Você deixa de ser pertencente. Você não pertence a nada. E aí, a ausência de pertencimento é uma ausência de você. Quando você não pertence a lugar nenhum, você deixa de existir, de certa maneira, né? Não pertencer a um grupo, não pertencer a lugar, não pertencer a nada, é uma ausência. Então, as redes sociais, elas estão fazendo com que a gente perca a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de agir, elas moldam tudo como a gente age, você perde a habilidade de realizar hobbies. Eu falo leitura porque é o que eu mais faço, mas você perde isso. E é interessante pensar que não é só a gente que tá assim, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco, literalmente. Comecei a observar, assim, nas minhas andadas de ônibus, né, no meu caminho pra faculdade, na minha volta pra casa, eu comecei a observar, e teve um caso específico, que eu tava andando de ônibus, voltando pra minha cidade, e tinha uma moça com telefone. Esse aqui é o telefone, tá? Ela tava com o telefone. E eu estava aqui do lado, então ela estava do meu lado esquerdo. E aí ela tá lá, ó, a cada 1 segundo. Eu observei, ela não assistiu um vídeo completo, nenhum. Passou um tempo, gente, ela dormiu. Finge que ela tá dormindo. E ela tava assim, ó. O dedo estava mexendo automaticamente, sem com que ela percebesse. Isso é problema. Gente, isso é tão problemático. Assim, eu não sei, mas eu fico preocupada. Eu fico de fato preocupada com o que vai ser de mim, principalmente. O que vai ser de mim daqui a um tempo. O que vão ser das outras pessoas. O exercício que eu quero propor, apesar de ter, além de ter falado muito, é observem as outras pessoas agir no mundo. Observem os idosos na fila de espera do hospital. Como é que eles estão? Observem. Observem. É doentio, gente. O que as redes sociais estão fazendo com a gente hoje é doentio. É doentio. Causa doença mental, causa ansiedade. E a ansiedade que eu falei lá atrás do Instagram. Gente, foi só eu baixar esse negócio de novo que eu não consegui dormir mais à noite. E olha que eu nem tava num período assim, baixei e fiquei 5 horas. Fiquei meia hora! E eu não estava conseguindo dormir, demorando pra dormir. Então, assim, por fim, é meio hipócrita da minha parte falar, não use rede social falando numa rede social. É meio hipócrita, é. Sim, eu sei que é. Mas é a minha forma de pregar a boa nova. De trazer uma esperança. Assim, não tô dizendo que não há benefícios. Existem inúmeros, gente. O que seria de mim sem um Google? Nada.
Seria nada, não saberia onde pesquisar nada. Mas o que seria de mim sem as redes sociais? Eu acho que eu seria uma pessoa melhor. Não há benefícios práticos. Não há. Sabe por quê? Eu sei que não há, porque sem há mais benefícios. Então, numa lógica ali, numa lógica quase que aristotélica, existe um benefício maior em ficar sem. Então, o benefício com é menor. São mais prejuízos, né? Então, existem prejuízos, muitos, se você não souber usar com parcimônia. Existem muitos prejuízos mentais, psicológicos, né? Físicos. Porque você vê na prática quando uma pessoa é viciada e ela não consegue fazer as atividades, você vê. Você vê você mesmo. Então, a minha mensagem é: olhe para si e veja quais são o que tá te trazendo, qual é o mal que tem te gerado. Olhe para si e veja. Tem te causado mais benefício, mais prejuízo? Ficar mexendo no Reels, no TikTok, quanto tempo? É difícil, é um assunto difícil, é um assunto que me necessitou. Eu precisei de coragem, porque eu já terminei de ler um livro, o livro já tem uns 15 dias e eu tava matutando a forma que eu ia trazer isso. Acabei que trouxe da forma mais espontânea possível, mas assim, observe. Observe, a mensagem é isso, observe. O autoconhecimento é a chave para tudo. E só vai acontecer autoconhecimento fora das redes sociais. Só vai acontecer autoconhecimento quando você desligar das redes sociais. Não tô dizendo assim, arruma um pocket telefone, um pocket cellphone e fica aí só aquém do mundo, né? Alheio, né? Longe. Não, não é isso. Mas se possível, às vezes é bom. Enfim, gente, um grande beijo. Obrigada. Quem já teve a chance e já viveu essa experiência, conta pra mim. E se instigou, se ficou instigado pra ficar sem também, me conte. Vou adorar saber. Um grande beijo, até a próxima.